pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com mais um episódio do canal de Bereia para o Mundo e com a participação de Irmãs de Bereia. É isso aí. E hoje o assunto, Andressa, ele nasce num sentimento aí que surgiu no nosso final de semana. É verdade. O que rolou no final de semana, né, Andressa? Nós tivemos uma imersão num curso sobre inteligência emocional, que eu particularmente, que trabalho bastante com a área de pessoas, eu gostei muito. Me gerou sim bastante conhecimento, noções de algumas coisas, mas o nosso assunto é sobre algo que aconteceu lá e ficamos bem, de uma certa forma, Natanael, indagando sobre um determinado assunto, não é verdade? Temos uma visão, cristã, e o assunto dentro do campo da inteligência emocional fala sobre os pais. Sim. E eu gosto, sabe, Andressa, de partir do princípio bíblico. Em tudo, como você que está nos ouvindo vai sempre nos ver pautar as nossas opiniões partindo de uma visão cristã, uma visão bíblica. Espero que você nos respeite nesse conceito. E na visão bíblica, existe uma passagem na Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e versículo 12. Ela é bem simples, mas ela é muito objetiva. Ela vai dizer assim, que nós devemos honrar pai e mãe. E esse é não só um mandamento, mas é um mandamento com promessa. Ele diz assim, e se prolongarão os seus dias sobre a face da terra. Aí eu queria partir desse ponto de vista. O que a gente entende por honrar? Quando a gente fala de honrar o pai e a mãe, o que seria dentro dessa visão, esse conceito, Andressa? O que tu consegue compartilhar com a gente sobre o que tu entende sobre isso? E para que o pessoal também compreenda qual é a nossa visão. Eu vou falar mais ou menos o que eu vivo e o que eu sinto. E eu entendo isso como honrar pai e mãe, né? Independente de qual foi e como foi o seu passado, o que você vivenciou, você tem que honrar até o fim, cuidar até o fim, zelar até o fim, porque isso é um mandamento. Mas tu não tem que fazer só porque a Bíblia está dizendo, você tem que viver isso aqui dentro. Uma coisa é o que a Bíblia diz, ele é um livro, mas quando você abre ele, vive ele, você coloca ele dentro do seu coração. Então eu vou dar um exemplo, eu honro a minha mãe, eu tenho gratidão a ela, eu faço por ela o que ela fez por mim durante muitos anos, e eu vejo isso como amor também, como gratidão. Então assim, por exemplo, meu pai, passamos por situações sim, mas chegou um momento que eu disse para ele, olha, poderia ter sido assim, e eu pedi perdão para ele, sabe, e eu honro ele até o fim da minha vida. E isso é assim, quando você cuida do seu pai, cuida da sua mãe até o fim, você está honrando. Quando você não faz isso, você não está honrando eles. É verdade, Andressa. E sabe o que eu penso dentro desse conceito, né? O respeito, a obediência, mesmo quando a gente às vezes não concorda. Claro que a gente tem algumas coisas assim que a gente vai entrar em confronto. Por exemplo, quando aquilo está sendo ensinado vai contra o que é certo. Isso é verdade. E o que a Bíblia nos recomenda, né? Porque o próprio Jesus vai dizer assim, eu vim colocar o pai contra o filho. Mas o que Jesus está falando? Quando nós, seguindo a Cristo, muitas das vezes, vamos deixar de obedecer o pai, que em muitas culturas vai dizer, você não deve seguir a Cristo. Então, é o único momento que a gente vai ter um contraponto, E é importante a gente ter orgulho dos nossos pais. É verdade. Porque é uma tendência do adolescente, do jovem, se tornar um sabichão. Acho que o adolescente, o jovem é cheio de orgulho, achando que sabe tudo. Sabe tudo. Ter orgulho dos pais, Sim. Ter orgulho da sua história. Não podes esquecer que a sua vida foi construída em cima do suor e da luta.
de alguém, do seu pai, da sua mãe, que muitas vezes lutou, enfrentou dificuldades. E para quem é pai e mãe entende muito o que eu estou falando aqui. Enfrentam com amor dificuldades. Deixa muitas vezes de comer, de comprar algo para ele, pensando nos seus filhos, né? E isso é amor de pai, né? E eu vou confessar um pecado meu, sabe? Até um dia desse eu me senti um pouco tocado pelo Senhor, esquisito, sabe? Porque às vezes a gente tem a nossa rotina, né? Nossos pais já não são tão novos, né? E quando eles nos pedem ajuda, nem sempre a gente está disposto a ser atencioso, presente e amoroso. Isso é difícil. E eu vou falar para vocês, hein? Deus falou comigo. Eu senti um toque do Senhor muito sério. E eu vou abrir meu coração com você que está ouvindo aí. Sabe o que o Senhor me disse? Vai chegar um tempo que tu vai desejar estar sentado ao lado deles e só sentir a sua mão. Vai chegar um tempo que tu vai desejar um abraço ou só ouvir a voz. E antes que esse tempo chegue, abrace, ame, aproveite, dá um cheiro no cangote, coma a comida que a sua mãe às vezes fala, vem comer comigo, leva seus pais a passear. É verdade. Passe, aproveite cada segundo, porque diante de um caixão, de uma tumba fria, não adianta. Não haverão lágrimas, não haverão ofertas, não haverão flores, não haverá carinho, não haverá palavras que tragam de volta, que vão te suprir a saudade do coração. É verdade. E se você tem alguma mágoa, né, Andressa? Eu ia falar sobre isso, Natanael. Como meu esposo comentou no início, nós anunciamos Cristo nesse canal. E esse Cristo que nós anunciamos, Natanael, ele cura o coração, ele cura a alma. E eu não estou dizendo que todos os pais são perfeitos, não vou dizer que todos não erram, porque sim, são falhos, são limitados como nós também somos. Mas eu vou te dizer, perdoe, libere o perdão. Daí você vai dizer, se Andressa, eu não consigo. Daí eu vou te dizer, peça para Deus ajuda. Diga, Senhor, eu não consigo, Senhor. Trabalha no meu coração. E eu vou dizer, o Senhor trabalha. O Senhor cura, o Senhor restaura. O Senhor traz o amor novamente. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso para isso. E uma coisa que o meu esposo falou, saia com a sua mãe, vai tomar um café, dá gargalhadas de coisas boas, porque quando eles partirem não adianta você estar lá num caixão, porque eles já partiram. Valorize enquanto eles estão vivos. Quero aproveitar e já mandar um beijo para minha mãe e para o meu pai, né, Natanael? Vocês são demais. Eles são nossos apoiadores e não perdem os nossos episódios. Um beijão, pai, um beijão, mãe. Eu estou aqui e o meu ministério, a minha história é sustentado por aqueles joelhos que se dobram e clamar a Deus por mim. É verdade. Mas eu não quero encerrar esse episódio sem falar algo muito sério para você. Eu gostaria de ter palavras mais amorosas, mas elas vão ser bem duras, porque a palavra de Deus, ela funciona assim. Não adianta você entrar em uma igreja, dobrar os seus joelhos e clamar a Deus. Não importa a religião que você frequente, católico, evangélico, batista, sei lá. Não adianta você pedir perdão a Deus pelos seus pecados se você não sabe perdoar. Para quem é cristão, não adianta você comer peixe na cesta, né? Como a gente teve recente aqui, esse momento importante. Porque o ensinamento de Jesus
ele vai dizer assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E às vezes é tão fácil liberar perdão para um estranho, mas alguém que te machucou dentro da sua casa, um pai, uma mãe, você retém. Não haverá perdão de Deus para você se você não perdoar. E o que a Andressa disse, eu quero reforçar: Jesus cura feridas do coração. Cura. As feridas externas, eu acho que elas nem são tão importantes quanto aquelas internas, aquelas que os olhos não veem, as feridas do coração. Esse é o nosso recado de hoje. É isso aí, pessoal. Honra seu pai e sua mãe, que os seus dias se prolongarão sobre a face da terra. Cada vez mais. Um abraço, convidamos a você Valeu, a nos pessoal. seguir, compartilhar e sempre vamos estar aqui trazendo assuntos maravilhosos para você. Verdade, Andressa? É isso aí. Beijão, pessoal. Valeu, pessoal. Até semana que vem.